Bom, eu vou apresentar um trabalho que o tema é Transmídias, um sobrevoo em eventos literários em busca da literatura surda. Eu sou a Aline, eu sou aluna do mestrado do INES. O meu sinal é esse aqui. E eu fiz esse artigo com a colaboração da professora Cláudia Pimentel, minha orientadora da minha pesquisa. E esse trabalho integra, faz parte da minha pesquisa do mestrado. Esse trabalho ele foi realizado na Bienal de São Paulo desse ano. Foi dois eventos literários. O evento literário da Bienal de São Paulo e o evento da Feira Literária de Maricá, que fica na região metropolitana do Rio, procurando perceber a presença da cultura surda e o impacto que teria esses dois eventos para a comunidade surda. O objetivo principal dessa pesquisa, desse trabalho, seria identificar as obras da literatura surda nesses dois eventos literários. Aqui eu destaco para vocês a obra O Lobo e os Sete Cabritinhos, que é uma adaptação de um conto já clássico e que foi adaptado pelo Maurício de Souza. E o livro, esse destaque é da Bienal do Livro, e a outra obra, Surdez e Linguagem, é um destaque da Feira Literária de Maricá, a FLIM. Nesse destaque aqui da fundamentação teórica, eu apresento e destaco Cacau Mourão, que é um pesquisador surdo que fala sobre literatura surda. E ele categoriza a literatura surda em adaptação, em textos criados por surdos e em obras. Entende como literatura surda textos criados por surdos, adaptações de obras já existentes em língua majoritária para a cultura surda e literatura em língua portuguesa traduzida para Libras. Então ele categoriza nessas três formas: as adaptações, as traduções, em aquelas em que o personagem é surdo. Essa ilustração ela é uma página do livro Lobo e os Sete Cabritinhos, em que nós temos uma representação gráfica em Libras, representando os sinais, e também em língua portuguesa, destacando a importância da educação bilíngue, das duas línguas presentes, para facilitar o entendimento e apresentar a cultura surda. Segundo Led Gonçalves, a presença de uma personagem surda, que é a personagem protagonista dessa história, que é a personagem Sueli, que foi apresentada na Surda Olimpíada, e foi lançada essa personagem na Surda Olimpíada desse ano, que ela é uma personagem protagonista e a nova integrante da Vila do Limoeiro, da Turma da Mônica. E nessa história, ela valoriza essa questão do ser surdo, que é um dos princípios destacados por Led Gonçalves na pesquisa deles. Foi realizada a pesquisa bibliográfica, a pesquisa material, eu fui à feira, eu pesquisei, eu observei as obras literárias e registrei o que seria possível, o que tem destinado à literatura surda e a análise de dados para poder preparar esse material e apresentar para vocês aqui. Na Bienal do Livro de São Paulo, ela teve uma importante temática inclusiva. Apresentou os personagens surdos, apresentou essa questão para rodas de conversas em Libras, oficinas em Braille, para levantar e elencar essa questão da inclusiva. E o lançamento importante para a comunidade surda é essa obra que eu mostrei para vocês há pouco, O Lobo e os Sete Cabritinhos,
que é uma obra do Maurício de Souza, que eu daqui a pouco até mostro para vocês que eu trouxe o livro. Já a Feira Literária, que foram 2 eventos que foram analisados, a Bienal e a FLIM, que é a Feira Internacional de Maricá, que fica, quem não conhece, fica na região metropolitana do Rio, que ela, nesse ano, ela objetivou ter a presença dos tradutores e intérpretes, que era algo que não acontecia anteriormente, e obras voltadas para a temática surda, que foi uma questão bem importante, além dessa tradução nas palestras e nas oficinas, nas questões de teatro, tudo foi apresentado com tradução de intérpretes. Como o título do texto, né, desse artigo é Transmídias, eu vou falar para vocês assim, brevemente, que seria uma mistura de uma baixa e de uma alta tecnologia. Essa mistura. Que seria melhor, eu cito Mittermeier. Narrativa transmídia é uma forma particular de narrativa que se expande por meio de diferentes sistemas de significação. Verbal, icônico, audiovisual, interativo e meios. Cinema, histórias em quadrinhos, televisão, videogames, teatro. A narrativa transmídia não é simplesmente uma adaptação de uma linguagem a outra. A história contada na história em quadrinhos não é a mesma que aparece na tela dos cinemas e nem nas telas dos dispositivos móveis. Que quando você vai fazer essa mudança, essa transmídia, quando você vai transcriar uma coisa, ela nunca sai da mesma forma, ela tem que ser adaptada. Tanto que quando o intérprete está aqui me interpretando, não sai exatamente, ele está transcriando uma fala. De repente, com algum sinal, alguma coisa, ele está para poder facilitar o entendimento daquele que está ali. Finalizando a minha apresentação, eu falo sobre os eventos culturais e literários. Eles têm um papel importante na cultura surda. O letramento literário e visual integram uma fatia significativa na educação infantil de crianças surdas e de crianças ouvintes. O fato de eventos que fomentam a cultura divulgarem a educação de surdos ressalta positivamente a recorrente presença da língua brasileira de sinais, a Libras, sendo disposta à sociedade como a língua, como as demais já reconhecidas. Por que eu coloquei que ela é como disposta à sociedade como uma língua importante e reconhecida? Porque quando nós vamos observar, assim, crianças no cotidiano escolar, crianças de educação infantil, por exemplo, eu estou falando, puxando para o meu lado de educação infantil. Essas crianças, quando falam assim, a criança está aprendendo, está lá, aprendendo, já sabe falar o 1, 2, 3, sabe falar inglês. Mas não tem essa mesma questão quando vai falar assim, a criança sabe o sinal de Libras, ela sabe falar bom dia, se ela chegar um coleguinha na turma dela, ela vai saber se comunicar. E esse fato desses eventos estarem divulgando essa questão cultural, esse evento literário, a importância disso para divulgar a língua brasileira de sinais e trazer a importância que ela tem, é um fator muito relevante para a cultura e para a comunidade surda. Eu agradeço a vocês, eu vou apresentar para vocês, para concluir, as referências que eu utilizei, que eu usei o site da Bienal do Livro, a Base Nacional Curricular Comum, que é base muito importante da minha pesquisa, as diretrizes curriculares. Tem ali o site da Feira Literária de Maricá, que é a FLIM. E os outros autores, assim como a minha querida orientadora, Pimentel, também está citada como uma referência bibliográfica. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde e um congresso para nós muito bom. Muito obrigada.